Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Juliana e estou com a professora Mara. Olá, bom dia, oitavo ano, professores, família, se tiver aí juntinho. Eu sou a professora Mara e a gente veio para continuar a aula com vocês, né? Seguindo o tema já trabalhado, que é o de lutas, mostrando um pouquinho de cada uma para vocês. Então, a gente hoje vai trabalhar, além do judô, mais uma luta, de forma a mostrar para vocês, trazer um pouquinho de conhecimento sobre elas. Vamos falar dos princípios e de tudo que compõe aí, que vocês têm também no material de vocês e dos professores também, não é, professora? Isso aí. Nós fazemos a aula baseada no material de vocês, tá? Muito bem, Vamos lá. dona Mara. Estou aqui olhando o chat. Pode deixar o chat aberto para a gente, por favor. Vamos às habilidades. Na verdade, a habilidade de hoje, né? Isso. Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnico-táticas. Então, Muito bem. levando em consideração de que estamos num ambiente em casa, né? Não estamos na supervisão do professor, que daria essas aulas, deixaria vocês experimentarem os movimentos de uma forma mais lúdica. Entretanto, entendendo a cultura e entendendo essa questão dos movimentos, nós não podemos fazer, porque nós não estamos, né, com a presença do profissional, aí do professor de vocês, na questão de orientação. Então, nós vamos trazer os vídeos com a apresentação, né, de dois professores que fizeram os vídeos para vocês da forma mais carinhosa, para que a gente consiga trabalhar as lutas e trazer esse conhecimento, que vocês consigam apreciar esses movimentos por profissionais mesmos, que estão acostumados com a luta, para que seja tudo muito bem bonitinho, organizado para vocês, para que seja seguro, não é, professora? E para que vocês consigam identificar cada uma das características dessas lutas. Isso tá? aí, ó, a aluna Beatriz está falando. As professoras estão vestidas iguais, só muda o colete. Isso aí. Vamos lá. Preparamos tudo, desde o figurino Desde o até figurino. a montagem das aulas. Tudo prontinho e bonitinho para vocês. É isso aí. Nossos objetivos são: conhecer os principais golpes utilizando o treinamento individual, conhecer e reconhecer as técnicas de alguns movimentos do judô e do jiu-jitsu, entender a segurança e o respeito como pontos principais na prática das lutas. Então, só reforçando o que eu já disse, nós vamos apresentar para vocês as técnicas, algumas estratégias que são as táticas. Entretanto, nós estamos sem supervisão, né? E vocês vão fazer apreciação dos movimentos, apreciação dos gestos. No retorno da aula, quem sabe a gente consegue fazer essas experimentações ali com o professor, mas o nosso objetivo é que você entenda que toda luta tem seus princípios e, acima de tudo, o respeito que cada uma delas propõe, tá? Vamos seguir. Em relação a movimentos, nós vamos fazer só apreciação das técnicas, tá bom? Por questão realmente de segurança. Problematização, eu pergunto para vocês: qual a importância da técnica na prática de lutas? Novamente, qual a importância da técnica na prática de lutas? Pensando que eu preciso conhecer e trabalhar bem esse esporte. Se eu estiver no confronto ali da luta, eu preciso desenvolver a minha técnica, que é o treino dos movimentos exatos, o treino dos golpes, para que eu possa, no confronto, me sair melhor que o meu adversário. Né? Que naquele momento eles estão na disputa, mas que tem todas aquelas questões que nós trabalhamos na aula passada, do respeito acima de tudo. Então, eles estão no confronto, mas existe essa questão dos princípios, que elas têm que ser respeitadas.
tá? Sempre. Respeito acima de tudo, eu acho que na Isso aí, vida, né? é. E aí, no final da aula, vocês têm que estar sabendo da importância dessas técnicas. Então, por que eu trabalho técnica? Vamos lembrar, quando falamos do esporte do vôlei, eu trabalho técnica para me aperfeiçoar. Aqui, eles trabalham técnica para quê? Para aperfeiçoar movimentos e golpes. Tá? Exatamente. Vamos lá, vou dar 1 minuto para vocês e eu quero que vocês coloquem aí para mim os princípios do judô que vimos na aula passada. Quem lembra, quem anotou, quem viu o vídeo de novo. 1 minuto e nós voltamos. Isso aí, galerinha. A Então, Mirelle vamos lá. Tainá. Aprender a se defender e ter respeito. Então vamos lá. É Que legal mais? que a Que gente mais? fala sobre respeito na aula, né? O respeito tá em tudo, hein, galerinha? Sim, vamos lá. O Kelvin. Para derrubar o inimigo com mais facilidade. Então ele treinou técnica para vencer ali. Aham. A Camila. Para não sair machucando os outros. Vamos ver se A essa Maria- resposta dela se encaixa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. A Maria Clara. Concentração. Vamos lá. A Clara fala também sobre a segurança para não se machucar. Então, eu acredito Eles que as estão- respostas, elas estão condizentes com os princípios básicos. Eu falei de 8, lembra? Que eu fui passando, a gente foi lendo, eu fui explicando sobre eles. Opa, vamos lá comigo na Isso aí. tela. 8 princípios básicos. E agora vocês vão ver se a resposta que vocês deram condizem com elas. Cortesia, coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole, amizade. São 8 princípios básicos da filosofia das lutas. Tá? Então, o lutador ele é completo quando ele consegue realmente trabalhar esses 8 princípios e ter ele, Juliana, para todas as lutas e para tudo que ele faça. Né? O lutador não tira, eu vou ser honesto aqui no momento de luta, eu tenho autocontrole nesse momento de luta, e lá fora, por exemplo, em alguma situação, ele use da forma bruta para resolver o problema. Não. Ele leva isso para a vida diária. Isso que eu ia falar, para a vida do dia a dia, né? Para a Do dia a questão dia. do pessoal, né? Exatamente. A questão do que ele faz, do ser humano, né? Não do lutador. Exatamente. Isso é legal. Então, esses 8 princípios, ele tem como base, como filosofia, e ele carrega para a luta e para as demais coisas diárias. Repertório técnico. Agora eu vou falar assim, um pouquinho do judô com vocês. O judô possui um repertório técnico extenso. Entre ele temos kumikata, que são as pegadas. Então, trabalha-se a técnica de pegadas. Maneira de segurar o oponente com as mãos no judogi, que é a roupa do judô, para efetuar ataques e defesas dos golpes. Kuzushi, trabalha-se o desequilíbrio. Meu Levar Deus. o oponente a uma posição de desequilíbrio. Esses nomes, Esses né, nomes, Mara? eu vou falando e vocês vão aí entendendo o que eu falei. Ukemi no waza, técnicas de amortecimento.
usadas para amortecer as quedas. Esse material, gente, né, se vocês quiserem consultar, tá lá no material do caderno, tem no caderno do professor, no caderno do aluno também, essas definições aí, então dá para a gente seguir. Técnica, ele trabalha pegadas, ele trabalha desequilíbrio e ele trabalha técnicas de amortecimento. Então, se treina, se desenvolve, eles repetem os movimentos, eles treinam. Então, técnica é treino de determinados movimentos, tá? Então, como eu faço a pegada, eu não posso fazer de qualquer forma. Eu tenho as pegadas certas, porque durante a luta, se eu não desenvolvo essa pegada de forma correta, tem a questão da eliminação, da perda de pontos, tá? Então, trabalha-se pegadas, desequilíbrio e técnicas de amortecimento. Vamos continuar com o repertório técnico. Dewasa são as técnicas com braços. Projeção ao solo que usam os braços. Koshiwaza, técnicas com quadris. Projeção ao solo que usam os quadris. Ashiwaza, técnicas com os pés e as pernas. Projeção ao solo, que usam os pés e as pernas. Então, nós falamos os 3 anteriores, que era de queda, e aí a gente vai usando, eles treinam as técnicas de braço, eles treinam as técnicas de quadris, eles treinam as técnicas com os pés. Para quê? Para desestabilizar o oponente, para derrubar o oponente. E aí, cada uma delas tem uma certa pontuação e vai se desenvolvendo a luta até chegar no vencedor. Tudo bem, Pro? Se alguém colocar alguma coisa... O pessoal tá gostando dos nomes, viu? Dos nomes. Eu falei dos nomes difíceis e o pessoal tá gostando. Depois eles vão lá no material que tem lá, tá? Então vocês vão dando uma foto aí, tirando o print da tela. Tá? Os professores, eles acabam recebendo o material, podem depois passar para eles. Inclusive, o André Luiz falou que você está falando certinho. Ah, eu estou falando certo, então muito obrigada. Ele deve ser um lutador. Vamos lá. Repertório técnico, continuando, e agora os nomes vão ficando mais difíceis para a professora. Osai Waza, técnicas de imobilização, para imobilizar o oponente no solo. Shimi Waza, técnicas de estrangulamento, para estrangular o oponente. Kansetsu Waza, técnicas de chaves nas articulações, para torções dos braços do oponente. Então, olha só, eu falei estrangulamento, falei imobilização, parece tudo muito que leva para o nossa. Não, gente, faz parte e tudo com respeito para fazer, né, para não machucar, e tem a sua filosofia ali, sua técnica, justamente. Treina-se para não machucar o oponente, simplesmente chegar na finalização, tá? Tudo bem aí, Bro? Tudo ótimo. Então, olha só. Tem o professor, o Sensei Aldrin, que semana passada a gente já colocou, na outra semana, né? Na primeira semana que a gente apresentou o judô, teve a participação dele, gravou um vídeo pra gente. Hoje ele vem acompanhado da Vanessa e ele vai falar um pouquinho pra gente aí sobre os golpes e sobre o que ele vai apresentar pra gente em forma de vídeo. Já agradeço de antemão ao professor Aldrin e à Vanessa e vamos ao vídeo dele. Olá pessoal, eu sou o Sensei Aldrin, estou aqui com a minha ajudante, com a Vanessa. Hoje vamos fazer técnicas de Tewaza, que são técnicas com as mãos, tá? Técnica de Koshiwaza, que é a parte da cintura, e técnica de Ashiwaza, técnica com os pés, tá ok? Vamos mostrar 2 golpes de cada um dos elementos, tá? Primeiro vou começar com as mãos, tá bom? Muito bem, né? Tá, tô aqui, só acompanhando. Ó. Tá. Então, como ele disse, ele falou as técnicas que ele vai apresentar, né? E vou ler para vocês aqui um material que também está lá no nosso livro. O Tandoku Kensho representa os movimentos técnicos dos golpes do judô assim divididos, que são o Tewaza, Koshiwaza e Ashiwaza. Como o professor Sensei falou, as técnicas de braços, as de quadril e as de pernas e pés aí. Ok?
certo? Nós vamos, então, para a demonstração dele, das técnicas do DEWASA. Vamos lá? Pessoal, agora vamos fazer técnica de Teuazá com as próprias mãos, tá? Vou fazer primeiro agora de costas para vocês, mostrando o Taiotoshi, tá ok? Fico de costas, meu pé passa para o lado de fora, eu puxo com o braço ela em direção ao solo, para baixo, tá? Agora vou fazer de lado, ó. Estou nessa posição, fico de costas e abaixo, ok? Golpe de Teuazá. Próximo golpe, eu vou fazer Ippon Seoi Nage. Ippon Seoi. Travo o braço dela na manga. Meu braço entra com o bíceps no tríceps dela. Fico de costas e levanto ela do chão, ok? Novamente nessa posição agora. Ó. Meus pés ficam paralelos dentro dos pés dela. Eu entro com a mão, ó, para cima, ok? Ó. E eu ia fazer um ipom na professora, ela não quis. Não. Eu falei que eu ia bater nela, gente. Olha que menina brava. Você vai ver. Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês algo que nós vimos no vídeo. Vamos lá comigo? Olha só, o que o professor Sensei apresentou? Deu asa. Ele fez os dois movimentos e agora a gente consegue ver eles parados aí. O Taiotoshi, que ele fez a princípio, e o Ippon Seoi Nage. Não é Nage, é Nage. Isso aí eu ouvi ele falando. Então, essas duas imagens representam o que eles fizeram lá no vídeo, para que a gente consiga identificar e para que vocês consigam estudar melhor aí, visualizar melhor. Sabe que legal? Uma aluna colocou até a página que está lá no material deles. Então, procurem aí. Se não me engano, é a página 44 do caderno 2. Isso, tem tudo aí que a gente está passando no material de vocês, tá? Vamos apreciar mais um vídeo do Sensei Aldrin, por favor. Bom, pessoal, agora vamos fazer o golpe de Koshiwaza. Koshiwaza são técnicas de quadril, tá? Com elevação no nosso tronco. Vamos fazer dois golpes. O primeiro é o Koshiguruma, tá? O Koshiguruma eu faço com Mikata, que é a pegada tradicional. Mão direita na gola, esquerda na manga. Abraço a cabeça do meu oponente, ficando de costas e levando ele nas minhas costas, certo? Vou fazer de costas para vocês para ficar melhor. Mão direita, mão esquerda, abraço a cabeça, ó, fico de costas, levanto no quadril, ok? O outro golpe é muito parecido, tá? Vou fazer agora desse lado. Por quê? A minha mão direita, em vez de ir por cima da cabeça, agora vai por baixo, na cintura. Ó. Fico novamente de costas, levanto pelo quadril, ok? Vou fazer de costas para vocês. Mão esquerda na manga, direita lá na cintura, ó. Abaixa e levanta nas costas, tá ok? O primeiro é o Koshiguruma, o segundo golpe é o Ogoshi, ok? Onegai shimasu. Opa, eu ia fazer agora o Koshiguruma, ela também não quis. Não ia. Deixa eu falar uma coisa, Mara. Tem um monte de aluno falando que pratica, que praticou. Teve um aluno aqui que falou que parou por preguiça. Não, vamos embora. Tem que voltar a praticar. Agora não vai praticar por conta do coronavírus, né? Mas quando acabar toda essa loucura aí, volte a praticar. É legal a gente praticar alguma atividade física. É isso aí. Então, o demonstrado pelo professor Sensei foram os dois movimentos, o Koshiguruma e o Goshi. Se vocês prestaram atenção na fala dele, ele diz quando entra com o movimento de braço por cima do pescoço, quando a pegada é no quadril, porque essa técnica ela é desenvolvida. Tá certo? Então, não é simplesmente pegar o oponente, agarrar e jogar. Não. Tem um modo certo de pegar. Você chegou bem perto de mim agora. Mantenha a distância. Lembra do isolamento, porque senão você vai querer fazer. Ela tá com medo que Tô, gente. Eu tô com medo. Tô falando a verdade. Então, a professora vamos Mara observar. Hoje não tá muito... Antes de você colocar, deixa eu falar uma coisa aqui. Cadê? Eu perdi, gente. Ai.
Achei. Maria Luísa, Malu, seja lá o que for, como você gosta que te chame, não é local de você colocar seu telefone, meu amorzinho. É perigoso, ok? Tomem cuidado. Então vamos lá, vamos olhar na tela. Eu também tenho um recorte dos movimentos feitos por eles, em que tem a demonstração aí dos movimentos para vocês. O primeiro que ele fez, o Koshiguruma, e depois o Ogoshi, tá? Técnicas de quadril. Então vale a pena também depois revisitar os movimentos e aí dar uma estudada, uma relembrada no material, tá bom? Temos mais, temos as técnicas de pés, e agora eu vou deixar ele falar com vocês. Vamos lá. Olá pessoal, agora vamos fazer o golpe de Ashiwaza, técnica com os pés, ok? O primeiro golpe que eu vou fazer de pegada tradicional, que se chama Kumikata, mão direita na gola, esquerda na manga, vamos pé para frente. Eu vou fazer como se estivesse varrendo o pé do meu oponente, tá ok? Então, ó, o pé passa, elevando o pé dela lateralmente, tá? Esse é o De-ashi-barai. O outro golpe que eu vou fazer é o Kouchigari, tá? Minha perna vai entrar entre as pernas dela, ó, e varro para dentro, como se fosse fazer um número 4, ó. Próximo e varro, ok? Kouchigari e o outro De-ashi-barai. Ok, ó, De-ashi-barai e o Kouchigari, ficar de costas para vocês verem como que entra o golpe, ó. Certo? Ok? Então vamos lá. Essa é uma outra técnica executada na luta do judô. Lembrando que lá no comecinho da aula eu disse que esses movimentos seriam para apreciação, porque vocês precisam conhecer os movimentos das lutas propostas no nosso material, tá bom? Aí que está no currículo paulista. Então não é para que vocês façam, é a apreciação. Isso ficou claro lá, né, no comecinho, não é, professora? Tá bom? Olha que e legal. a luta, ela é importante para o desenvolvimento daqueles princípios, tanto quanto lutadores, quanto para a nossa vida. É por isso que esse conceito também é passado dentro da escola. Não é porque é para vocês serem lutadores, não. É para que vocês conheçam e entendam a importância de trabalhar as lutas. Muito legal. Ó, o professor Elias Carlos Rodrigues disse que na escola dele, em Espírito Santo do Pinhal, que é a escola Abelardo César, eles têm no programa da família aula de jiu-jitsu. Aula de jiu-jitsu. Muito legal, né? Então, assim, realmente, essa proposta de lutas, ela faz parte, né, do componente e não é para que você estudante saia lutando. É conhecimento, tá bom? E eu sempre coloco a questão da segurança, tem que ser feito sobre supervisão de quem entende. Nós estamos passando o conhecimento. E eu deixei claro lá no começo que é uma questão de apreciação desses vídeos. Tudo bem, professora? Perfeito. Então vamos lá. Olhem aí comigo os dois golpes que o sensei mostrou para vocês, né? E com técnicas de pé. Então desestabiliza o oponente usando os pés, que é o De-ashi-barai e o Koshigari. Tudo bem, Koshigari. gente? Koshigari. Eu acho que sim, não é, professora? Tá É bacana a tudo lindo. gente ver esse movimento executado realmente por quem sabe executá-lo, tá? Então, assim, por mais que eu e a professora tentássemos demonstrar, nós não temos a técnica que tem a pessoa que pratica, né, realmente a luta. Acabaríamos nos machucando, né? Exatamente, e o que não é o nosso objetivo aqui. Tudo certo, vamos passar então, contar a história agora um pouquinho, tentar aproximar uma outra luta que é a que o aluno falou que pratica, não é? O jiu-jitsu que o professor Exato. falou que tem, não é Exato. isso? Tem mais alguma contribuição?
Ah, eles estão falando aqui que faz. Aí tem um que colocou meu pai, faz. Aí estão falando da faixa preta. Tem até um professor que também colocou, incentivou de que os alunos não deixem, não desistam, né? Que às vezes eles chegam a um determinado faixa e desanima. Determinada, isso. Mas é legal ir além. Isso aí, Não tem as desistam. faixas para cumprir. Cada luta, vai procurar a história dela e aí vocês vão ver com qual se identificam. O judô e o jiu-jitsu, tá na hora de aproximar aí um pouquinho, né? Então falamos do judô na primeira aula, na segunda e hoje, agora a gente entra para outra, para o jiu-jitsu. Possuem elementos técnicos muito parecidos, tais como técnicas de golpes em pé e realizados no solo. São consideradas artes irmãs e complementares. Têm em comum rolamentos, projeções do oponente ao solo, imobilizações no solo e chaves de braço. No jiu-jitsu, ainda encontramos chaves de perna, joelho e pé, e estas não tem no judô. Então, professor, elas são consideradas realmente artes irmãs porque elas têm muitas coisas em comuns, que são usadas como técnicas no judô, são usadas como técnicas do jiu-jitsu. Mas também tem as individualidades. Por exemplo, no judô não tem essa técnica de chave de perna, de joelho e de pé que tem no jiu-jitsu. Tá? Então, a gente sempre vai repetir isso, cada uma com a sua particularidade, porque elas podem ser muito parecidas, serem consideradas artes irmãs, né, lutas irmãs, mas elas têm as suas diferenças, tá? Legal. Se tiver contribuição, você vai me falando. Rapidinho, vou conversar com vocês no chat, quero a resposta de vocês. Como foi realizar a técnica do judô vivenciada até agora? Na verdade, é a questão mais da apreciação de vocês, né? Então, vivenciar, conhecer esses movimentos, saber que quem realizou para vocês é um profissional realmente que sabe fazer essas execuções. Qual das técnicas você achou mais fácil? Então, são 3 perguntas aí. E qual você achou mais difícil? Coloquem 1, 2 ou 3 na mesma resposta e aí coloca se gostou ou não, qual foi a mais fácil e na terceira qual é difícil, eu volto em 2 minutos. Vamos lá. Muito bem, Mara. Vamos lá. Vamos lá, eu fui dando print aqui, porque o negócio é rápido aqui. Vai fluindo. Como foi realizar as técnicas do judô vivenciadas até agora? Na verdade, apreciação e foi mais na outra que a gente deixou fazer a saudação, Isso. não é? A Nicole, vou responder Aham. da Nicole. Da hora. Da hora.
Da hora. Eu Aham. tô dizendo, né, Nicole, eu vou colocar o que você É isso colocou aí, aqui. vamos lá. Qual técnica achou mais fácil de realizar? Não lembro o nome. Mas não colocou, identificou se foi a primeira, a segunda ou a Não. terceira. Não. E a 3 também ela não lembra o nome. Tá. Tá? Alguém conseguiu identificar? Não. Calma aí, deixa eu procurar alguma aqui. Não, nessa aqui não, nesse print aqui não. Vamos ver se tem outro print. Ai, gente, olha, colocaram os nomes. Vou passar o celular para a professora Mara, porque eu não vou. Tipo, Lê. Mara, vai. Muito louco. Gostou? Eu leio a parte do muito louco. Daí agora aqui, ó. Ashiwaza e Koshiwaza. Muito bem, eles estão espertos. Gente, eu não consigo ler esses nomes. Eu tô sendo sincera, viu? Ó, incrível, a Letícia. Incrível e contagioso. Aí, 2. Koshigaruma. Koshiguruma. Garuma? Guruma. Ah, ela escreveu Garuma. E o Goshi. É Então, isso? essas são as técnicas de quadril, Entendi. em que eu falei, inclusive, da pegada de braço. Então, foi isso. Assim, tem um monte aqui. Exatamente. O importante dessa interação é saber se realmente vocês identificaram. Os nomes, saber decorar, isso daí você pode deixar anotado, lido, tentar se identificar mais com a técnica. Eu tenho a que eu também preferi, que se eu fosse fazer execução para brincar ou para treinar ali, seria mais fácil para mim. Outras, eu já acho a técnica a ser desenvolvida um pouquinho mais difícil, mas é técnica, ela tem que ser bem desenvolvida. Então, vamos lá, professora. Falamos do jiu-jitsu, que são artes irmãs. Então, eu trouxe também para vocês o Sensei Washington, que ele vai poder falar um pouquinho mais do jiu-jitsu para a gente. Vamos ouvi-lo? Vamos lá. Fala, pessoal. Aqui é o Sensei Washington. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Brazilian Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu tradicional. Quais são as diferenças, né? Primeiramente, a forma escrita em japonês, em kanji, é a mesma. Se você lê um, lê o outro, é igual. Existem algumas diferenças no quê? Na nomenclatura dos golpes. Os golpes praticamente são os mesmos, só que a nomenclatura dos golpes são diferentes. O jiu-jitsu tradicional, como o nome já diz, tradição, nós usamos todos os nomes em japonês. Já o Brazilian Jiu-Jitsu, eles têm nome em português, japonês e em inglês, né? Então, a partir daí. E a forma de luta, né, as regras são diferentes, né? Então, o Brazilian Jiu-Jitsu, você tem a parte de quedas, né, de desequilibrante, e a parte de chão com algumas pontuações. Já o Jiu-Jitsu, ele começa em cima, no soco e chute, né, no traumatizante. Passamos para a fase desequilibrante, que são as projeções para o solo, e a luta de solo. Então, nós trabalhamos essas 3 fases, sendo uma luta bem dinâmica. Então, é isso. O professor Sensei, ele explicou, né, o início aí do jiu-jitsu, que inicia, tem a parte de desestabilização até chegar à queda. Ele vai demonstrar isso para a gente já já, mas antes, acompanhando também o material que vocês têm lá no livro de vocês, vamos ler algo bem referente ao jiu-jitsu. Venham comigo. O jiu-jitsu brasileiro, ou Brazilian Jiu-Jitsu, ou BJJ, grafado também como Jiu-Jitsu ou Jujutsu, é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Então, certamente você já deve ter ouvido essas nomeações diferentes, né? Jiu-jitsu, jiu-jitsu. E às vezes a gente até acha que a pessoa está falando errado. Tá né? falando errado ou é a mesma coisa. Então, vamos lá. Do jiu-jitsu, né? Ele é conhecido como o Brazilian Jiu-Jitsu. Tem toda a parte histórica. Então, a gente vai desenvolvendo isso também na próxima aula. A gente vai falar um pouquinho com mais detalhes sobre essa questão do jiu-jitsu para vocês, tá bom? De qualquer forma, tem a apresentação do material lá na íntegra, no material de vocês. As técnicas, elas são de alavancas, torções, pressões para levar o oponente ao chão e dominá-lo. Então, específicas do jiu-jitsu que tem que ser desenvolvidas técnicas
técnicas daquela forma. E aí, o lutador, ele prepara as estratégias de acordo com o oponente para alcançar o objetivo final, que é vencer o adversário ali, tá? Muito bem. Eu acho que a gente pode ver mais uma parte do sensei demonstrando pra gente o que seria uma desestabilização ou o golpe. Vamos ver o que ele trouxe pra gente? Vamos, Que vai. parte aí da luta ele vai me demonstrar agora pra gente? Pode rodar, por favor. A luta de chão, né? O meu azar. Vamos começar de joelhos. Primeiramente, eu tenho que respeitar meu adversário e ele tem que me respeitar. Então, fazemos o cumprimento. Então, coloca a mão, cumprimentei e o professor, né, o sensei ou o árbitro vai falar Hajime, né, começar. Aí a gente começa a luta. Vamos fazer a parte da pegada tradicional, né, o kumikata. Então, o que eu faço? Se tiver de kimono, vou segurar a gola e a manga, né? O eri, que é gola, e o sode, que é manga. Tá? Se ele estiver sem kimono, o que eu faço? Eu faço meu punho aqui em forma de gancho, coloco na nuca dele, ele coloca na minha, faço um gancho também aqui, ó, na linha do cotovelo, ele faz na linha do meu cotovelo, tá? Então, sem kimono, fazemos assim, com kimono, seguramos aqui, tá? Vamos fazer o golpe sem kimono, pensando que as pessoas não estão treinando sem kimono por enquanto. Então, fiz isso, tá? Vou levantar uma das pernas, tá? Que vai ser do mesmo lado que eu estou segurando a nuca. Levantei e assim que eu abaixar essa perna, eu vou puxar ele para mim, abraçando um pouquinho mais, tá? O corpo do meu adversário. Então, estava segurando a nuca, estou segurando o ombro. E vou fazer um semicírculo. Eu estou olhando para essa direção, vou olhar para outra, girando o meu corpo. Ó, vou indo, derrubei, sento e abaixo a cabeça. Olha só, não foi só desestabilizar e derrubar. Tem a negócio- técnica certa eu para acho tão finalizar. difícil. Você achou difícil? Ah, eu acho. Você achou? Eu acho. Eu tudo também. difícil, eu tô meio... Besta. Eu também. Mas Ah, é eu porque... pensei que você ia falar. Eu acho fácil. Não, Nossa, não. Se Mara a me gente enganou. acompanhar o movimento que o professor fez, ele fez de uma forma muito didática para os nossos alunos ali, de demonstrar a virada do corpo. Muito bonitinho, né? E exatamente. E aí ele chegou nessa movimentação. Opa, vou mostrar aqui para vocês. Olhem comigo na tela. Nessa finalização. Então não basta só, né, fazer a derrubada, ele tem a movimentação toda. Então, Senpai, a faixa marrom, é o aluno direto do professor. Eu agradeço também ao Rodrigo, que ajudou o professor aí na gravação desse vídeo. E ele fez o Konkezagatame, que é o movimento de imobilização do jiu-jitsu. Parabéns. Eu tô boa no japonês. Parabéns. Pode ir para o Japão. Né? Então vamos lá, gente. Nós já estamos quase chegando ao final. E aí fica a Já? pergunta, sim. Fica a pergunta, né, para vocês. Vocês conseguem me dizer quais as técnicas utilizadas nesses golpes mostrados pelo sensei e seu aluno? É uma questão de vocês se informarem, pegar lá o material e estudar. Realmente responder isso para a gente agora seria muito assim. Acabou de ver o vídeo e responder, mas a gente deixa isso para que vocês estudem, para que vocês se debrucem no material, analisem o que foi dado para obterem esses conhecimentos mesmo, tá? Então não precisa me responder agora, ir correndo, é para analisar esses golpes mostrados pelo sensei e pelo aluno dele. Vamos retomar. Fizemos os movimentos de semelhança, vimos sobre os movimentos de semelhanças e diferenças entre as duas lutas. Falamos do repertório técnico do judô, professora Juliana. Falamos do repertório técnico do jiu-jitsu. Segurança na prática dessas lutas. Às vezes vocês podem até falar como elas repetem a questão da segurança. Mas é isso mesmo. Além daqueles princípios, os 8, né, que fazem parte da filosofia, essa questão da segurança ela é primordial para todos nós professores, né, que passamos o conteúdo de lutas para vocês na escola.
né? Então, se vocês, na volta, forem executar algum dos movimentos ou participar de alguma atividade, eu tenho certeza que o seu professor prepará-las com a maior segurança possível. Eu já agradeço, vou me despedindo de vocês. Nossa aula está chegando ao fim. Estudem e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.